Porque o amor de muitos se esfriará. A pessoa não quer mais louvar, adorar, jejuar, fazer uma campanha. O amor se esfriou. O amor se esfriou, a pessoa não quer mais entrar numa campanha de oração. Ela diz assim: para que eu vou entrar numa campanha de oração se eu não estou doente? Para que eu vou entrar numa campanha de oração, de jejum, se eu estou com dinheiro, se eu estou empregado? O amor se esfriou. Entenda, você não tem que fazer campanha de oração ou simplesmente jejuar quando você estiver com problemas. Você tem que entender que a sua fé é como uma lamparina. Se não coloca o querosene lá na lamparina, vai chegar uma hora que ela vai acabar, e depois que ela acabar, ela faz o quê? Ela se apaga. A nossa fé, a nossa unção é semelhante a isso. Então nós temos obrigatoriamente de todos os dias orar, se voltar para Deus, para não deixar com que essa lamparina se apague. Mateus capítulo 24, versículo 6 diz o seguinte: vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras, mas não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam, mas ainda não é o fim. Nação se levantará contra nação, e reino contra reino. Haverá fomes e terremotos. Haverá o quê? Fome e terremotos em vários lugares. Tudo isso será o início das dores. Diga comigo: Senhor Jesus, fala comigo através da tua palavra. Eu abro o meu coração para ouvir a tua voz. Amém, pessoal? Gente, preste atenção. Há coisas por aqui mudando cada vez mais. As coisas que têm acontecido, quanta diferença das coisas de 30 anos, 20 anos atrás para hoje. E quando eu estou falando de mudanças, eu não estou falando de tecnologia e nem estou falando de o desenvolvimento da cura de doenças e de outras coisas, tecnologias. Eu estou falando de mudanças para ruim, mudanças para o mal. Há muita coisa que evoluiu para o bem, mas muitas coisas que regrediram, aconteceram para o mal. Consegue me entender? Oi, gente, vocês estão me ouvindo, pessoal? Então responde, por favor, que eu não estou sozinho na igreja. Há muitas coisas que aconteceram de 30, de 20 anos para cá, assustadoramente. Melhorou assim agora? Assustadoramente. A gente está em um dia que a gente pensa assim: eu acho que eu já vi de tudo nessa vida. Um minuto após você ter pensado isso, acontece uma coisa que você fica, e eu aqui pensando que já tinha visto tudo. Então nós podemos imaginar como a palavra está nos revelando aqui. O texto que acabamos de ler é mesmo assim. Jesus está dizendo: vocês ouvirão falar de quê? Guerras e rumores de guerra. Isso é novo para a gente? A gente já ouviu falar disso e a gente está presenciando isso pela televisão. Amanhã faz um ano que a guerra está entre a Rússia e a Ucrânia. Amanhã faz um ano e não tem tempo de acabar. 7.000 pessoas já morreram por meio da guerra, e eles não estão nem aí. E o mundo também se reúne, enfim. Mas cadê a tal da paz? E Jesus está dizendo assim: vocês vão ver isso. Vocês vão ver isso. Aí Jesus vai dizer assim, eu gosto do detalhe que Jesus diz assim, ó: mas não tenham medo. Ô Senhor, como é que a gente não vai ter medo? O Senhor está dizendo assim, ó: mas
não tenham medo. É necessário que tais coisas aconteçam. Aí a outra frase que ele está dizendo aqui, ó, mas ainda não é o fim. Oxê! Se a gente vê coisas terríveis acontecer e o Senhor está dizendo que ainda não é o fim, apenas é o início. Escute, início é uma coisa e fim é outra. O Senhor está dizendo que quando vocês virem acontecer isso, não tenham medo, porque ainda não é o fim. Oh meu Deus, eu acabei de dizer aqui que quando a gente pensa que a gente já viu tudo, que a gente não vai ver nada mais grave do que isso, o Senhor está dizendo, não se espante, não tenha medo, porque isso que você viu apenas é o início ou o começo. Ou seja, chumbo grosso ainda vai vir. Misericórdia. Diga, o sangue de Jesus tem poder. Oh meu Deus. Aí a gente fala assim, ô bispo, por que Deus está com tanta raiva? A gente pergunta assim, ô bispo, por que Deus está com tanta ira? Por que Deus está com tanta raiva que permite acontecer coisas como guerra, fome, terremotos? A nação se levantará contra a nação, o reino contra reino, haverá fome. Fome é terrível, né? Terremotos em vários. Fome e terremoto em vários lugares. Há coisa pior do que isso? Fome e terremoto? Tem. O inferno. O inferno é pior do que a morte. O inferno é pior do que terremotos. Existem coisas piores? Sim, existe. Então, veja, Jesus está dizendo, escute isso, Jesus está dizendo, fiquem atentos, fiquem vigilantes, não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim das dores. Espera aí, o Senhor está dizendo que é necessário que aconteça, porque isso é o início das dores. Aí nós vamos procurar entender por que o Senhor está dizendo isso é necessário. Alguém pode dizer assim, Deus permite essas coisas, gente morrer, pessoas inocentes morrerem, a fome assolar o mundo. Que Deus é esse? Tem gente que fala assim, né? Essas mesmas pessoas que criticam a Deus e falam assim, essas mesmas pessoas, elas não percebem os pecados. Eu estou falando de pecado, eu estou falando de abominações contra Deus. Essas pessoas não falam disso. Sim ou não? Essas pessoas não falam disso, porque o mundo está perdido. Diga, o mundo está perdido. Ei, preste atenção, o mundo está. Então, se Deus permite fome, crise, terremotos, é para corrigir. Deus faz isso para corrigir o ser humano. E aí Deus está dando os sinais. Olha, aconteceu isso para que o ser humano se corrija, esteja vigilante. E aí pensa que a humanidade se corrige? Faz é pior. Vai mais para longe da presença de Deus. Então, meus amados, não importa quais guerras e rumores, para nós que somos da fé, para nós que somos cristãos, o Senhor está dizendo, olha, por mais que aconteça guerra, rumores de guerra ao nosso redor, a nossa missão de crente, a nossa missão é continuar na fé, servindo a Deus e pregando a palavra. Nós que somos cristãos, que somos da fé, Jesus está dizendo, não tenham medo. Então a gente não tem que ficar assolado, a gente tem que cumprir a nossa missão. Qual é a nossa missão? Continuar servindo a Deus e pregando o quê? Pregando a palavra significa anunciar o reino, anunciar o arrependimento às pessoas, anunciar que o reino de Deus está próximo. Leia o versículo 9. Então eles... É o versículo 9 que eu parei, é?
É o 9, né? 9. Então eles os entregarão para serem perseguidos e condenados à morte. E vocês serão odiados por todas as nações por minha causa. Naquele tempo, muitos ficarão escandalizados, trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então preste atenção aqui, veja, o Senhor está dizendo: então vos entregarão para serdes afligidos. Como assim? Escute, o Senhor está dizendo: vos entregarão para serem afligidos. Nós estamos aqui orando. Nós estamos fazendo o que aqui? Nós estamos aqui orando. Nós somos pessoas pacificadoras. Nós somos pessoas do bem. Nós estamos aqui lutando contra o mal. A gente está aqui lutando para salvar a família. A gente está aqui lutando pelos bons costumes. Não é isso que a gente está fazendo? A gente está lutando pelos bons costumes. E aí o Senhor está dizendo o seguinte: eles quem? Os inimigos, os falsos profetas, o diabo. O Senhor está dizendo: eles vão pegar vocês e vão o quê? E vocês serão afligidos. Veja como esse mundo está de cabeça para baixo. Está tudo errado. Porque se a gente está orando, se a gente está lutando pelo bem da família, para o bem dos bons costumes, eles vão pegar a gente e vão nos lançar em prisão, vão nos afligir, como se fôssemos a causa de todas as mazelas. Está tudo errado, tá ou não está, gente? Está tudo errado. O que se deveria prender e corrigir são os que cometem crimes. A pessoa é presa e condenada porque cometeu um crime, e a justiça está sendo feita para corrigi-lo. Mas ao invés de fazer isso com as pessoas maus, vão fazer com aqueles que estão fazendo a coisa certa. É brincadeira um negócio desse? E pasmem os senhores, isso já começou aqui no Brasil, viu? Ei, já começou aqui no Brasil. E você sabe qual é o sistema que o inimigo está enraizado? É no nosso sistema de justiça. E se eu não estiver aqui amanhã, você já sabe o porquê. Duvide não, viu? Não duvide não. Aí a outra parte ele diz: muitos, o Senhor está dizendo o seguinte, ó: naquele tempo muitos ficarão escandalizados, versículo 10. Naquele tempo muitos ficarão escandalizados e trairão e odiarão uns aos outros, e numerosos falsos profetas surgirão e enganarão a muitos. Então, muitos tropeçarão na fé. Tropeçarão o quê? Na fé, ou seja, haverá apostasia. O que é apostasia? A apostasia é quando uma pessoa conhece a verdade, ela conhece a verdade, e agora ela regride, ela passa a fazer tudo errado. Ela esquece aquilo que aprendeu que é verdadeiro e passa a fazer tudo errado. Começa a pregar a coisa errada. Isso é apostatar da fé, isso é se desviar de Deus. Então o Senhor está dizendo que no final dos tempos, ou no início do final dos tempos, muitos tropeçarão, surgirão muitos falsos profetas e enganarão. Então esses falsos profetas se desviaram da verdade e perverteiam a fé de outros. Escuta isso, pessoal, presta atenção aqui. Tem gente que nasceu na fé, tem gente que vai se desviar. Tem gente que se converteu, aprendeu a verdade, se batizou nas águas, e aí vem um enviado do inferno, um falso profeta,
dizendo que é apóstolo, dizendo que é bispo, dizendo que é pastor, dizendo que é profeta, e começa a usar a palavra de Deus para enganar as pessoas. E aquela pessoa que estava na igreja e que estava fraca na fé ou fragilizada, há alguns momentos da nossa vida que a gente em algum momento estará fragilizado, sim ou não? Porque nós não somos de ferro. Haverá algum momento da nossa vida que a gente vai estar um pouquinho mais abalado, mais fraco. E é nesse momento de fragilidade que o inimigo não vai usar uma pessoa lá de fora. O inimigo vai usar uma pessoa que está no meio da gente. Quem consegue entender, pessoal? Vai usar uma pessoa do nosso meio. E quando eu falo uma pessoa do nosso meio, eu estou falando no nosso ambiente de fé. O inimigo vai usar uma pessoa que está no nosso meio, no nosso ambiente de fé, que diz que é apóstolo, bispo, pastor, profeta. E esse espírito enganador vai falar na boca dele, para induzir a pessoa que está em fragilidade ao erro. E por causa daquele erro, ela já estava fragilizada. E aí ela cometeu mais um erro. E aí ela se afundou mais no sofrimento. E assim, muitos tropeçarão na fé, muitos cairão, muitos se desviarão. Quem está me entendendo, pessoal? Tropeçarão, vão apostatar da fé, vão dizer assim: foi na igreja que a minha vida piorou. Vão dizer assim: quando eu estava na igreja, a minha vida piorou. E agora que eu não estou mais na igreja, olha como eu prosperei, olha como a coisa começou a dar certo. Tudo isso é uma ilusão do diabo, viu? Porque o diabo faz a pessoa prosperar, sim ou não? Prosperar não, ganhar dinheiro. Quem prospera é Deus. O inimigo faz a pessoa ganhar dinheiro, faz a pessoa ganhar fama. O inimigo faz a pessoa ganhar isso ou aquilo, mas apenas por um momento. Era uma cilada, era uma mentira. E o Senhor está dizendo assim: olha, eu estou falando isso para vocês, para que vocês tomem cuidado. O Senhor está dizendo: olha, eu estou falando essas coisas para vocês, para que vocês vigiem, para que vocês não sejam enganados pelos falsos profetas que nos rodeiam. Os falsos profetas já existiam bem antes de Jesus. Na época de Jesus existiu. E hoje você encontra com eles em qualquer lugar, na esquina. Qualquer esquina tem um falso profeta. Que o Espírito Santo esteja na nossa vida, para que possamos ter discernimento, para a gente não cair no laço. Porque quando esse falso profeta chegar, ele vai vir com palavras para enganar você. E seja valente e corajoso para dizer assim: está repreendido em nome de Jesus, eu não vou cair nesse laço. Diga não. Ele foi lá, bateu na sua porta, ele foi lá mexer na sua ferida, mas o Espírito Santo disse para você: ei, é laço. E aí você, na mesma da hora, você diga: está repreendido em nome, está repreendido em nome de Jesus. Versículo 12. Devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, como testemunho a todas as nações. E então virá o quê? E então virá o fim. E a gente aqui está pensando que já chegou o fim. Não chegou o fim, chegou o início do fim. Ainda não é o fim, viu? Ei, ô bispo, não fala isso não, a gente já viu tanta coisa ruim. Pois é, não é o fim, é o início. Eu não quero estar aqui no fim. Eu quero estar na glória. Você vai querer estar aqui no fim? Deus me livre, gente. Não. Se no início a gente já está
aflito, imagina no final mesmo. Então o Senhor está dizendo o seguinte: olha, no final, ou devido ao aumento da maldade, o amor de muitos se esfriará. Então hoje nós estamos vendo exatamente essa situação, um clima de apostasia, sim ou não? Um clima onde a gente vê as igrejas, infelizmente, eu não gosto de falar da igreja porque é a noiva do Senhor, mas tantos lugares, acho melhor assim, muitos lugares aonde se fala de Deus, aonde se diz pregar a palavra de Deus, estão corrompidas, porque o amor de muitos se esfriará. O que se esfria, gente? O amor. O amor. E aí a definição do amor, ela é infinita. Caridade, amor ao próximo, é você ter compaixão. Sim ou não, pessoal? E aí a lista não acaba não. Um monte de coisa que se define do amor, que não existem mais no meio das pessoas que dizem que amam e que servem. O amor se esfriou. O amor se esfriou. A pessoa não quer mais louvar, adorar, jejuar, fazer uma campanha. O amor se esfriou. O amor se esfriou. A pessoa não quer mais entrar numa campanha de oração. Ela diz assim: para que eu vou entrar numa campanha de oração se eu não estou doente? Para que eu vou entrar numa campanha de oração, de jejum, se eu estou com dinheiro, se eu estou empregado? O amor se esfriou. Entenda, você não tem que fazer campanha de oração ou simplesmente jejuar quando você estiver com problemas. Você tem que entender que a sua fé é como uma lamparina. Se você não coloca, o que coloca na lamparina mesmo? O querosene, né? Se não coloca o querosene lá na lamparina, vai chegar uma hora que ela vai acabar, e depois que ela acabar, ela faz o quê? Ela se apaga. A nossa fé, a nossa unção é semelhante a isso. Então nós temos obrigatoriamente de todos os dias orar, se voltar para Deus, para não deixar com que essa lamparina se apague. E tem muita gente que tem esse conceito errado. Eu vou fazer campanha para quê se eu não estou desempregado? Eu vou fazer campanha para quê se está tudo bem comigo? Olha, quem te ensinou isso te ensinou errado e colocou você no mau costume. Mude nisso. Mude nisso. Você não tem que procurar Deus só quando as coisas estão ruins para o seu lado. Então o Senhor está dizendo. Por outro lado, pessoal, existem aqueles que buscam, que entendem, que oram e que perseveram. Amém? Enquanto de um lado tem muitos se esfriando e a gente se sente envergonhado por eles, do outro lado nós temos pessoas que não pararam, continuam orando, continuam entendendo que precisam estar firmes na presença e que oram, que são fiéis e que perseveram. Aí o Senhor diz: finalmente o fim virá. Ou seja, depois que o evangelho for pregado a todos, então o fim virá. O fim virá. Quer dizer, ainda não estamos no fim, estamos no início do fim. Versículo 15. Assim, quando vocês virem o sacrilégio terrível, do qual falou o profeta Daniel, no lugar santo, quem lê, entenda. Preste só atenção aqui, para só um pouquinho. Falou de sacrilégio. O que é sacrilégio? Sacrilégio é a profanação. É as pessoas que hoje trocam o santo pelo profano e fazem isso dentro da igreja, e fazem isso dentro das suas próprias casas, que um dia sua casa foi um lugar de adoração, sua casa foi um lugar de adoração a Deus. Hoje, desculpa me falar assim, pessoal, é a palavra que está dizendo, tá? Que hoje aquele lugar que era de adoração tornou-se um lugar onde tem tudo que não presta. Sacrilégio, profanação. Há pessoas que têm capacidade de ensinar a sua família, ensinar seus filhos o certo, mas está fazendo tudo errado. E amanhã
se as coisas debandarem, não foi falta de aviso, porque você teve a oportunidade de corrigir, de ensinar. Quem está me entendendo, por favor, pessoal? Ensina o teu filho no caminho que deve. Então é você que ensina. Então se tu está levando ele para o caminho errado, amanhã quando ele crescer, você vai se sentir culpado. Trocaram o santo pelo profano. Fazem isso, eu não quero falar igrejas, fazem isso em lugar onde se prega uma palavra. Fazem isso dentro de lares que outrora era lugar de adoração. Sacrilégio. E aí, pessoal, o historiador diz o seguinte: o Antíoco Epifânio, quando ele invadiu Jerusalém foi invadida, ele proibiu os sacrifícios diários do povo judaico, que apresentava sacrifício para Deus. Havia um lugar onde os judeus apresentavam sacrifícios para Deus. Então esse Epifânio, quando ele invadiu Jerusalém, e que Jerusalém foi dominada, no lugar onde se apresentava sacrifício para Deus, agora o que ele fez? Ele mandou sacrificar porcos no lugar onde outrora sacrificava animais em oferta para Deus. E ainda colocou lá uma imagem do tal do Zeus, para profanar, para dizer o seguinte: olha, o Deus de vocês não vale nada, quem manda aqui é Zeus. E ainda sacrificaram porcos. Além de proibir os judeus a sacrificarem para Deus, e ainda sacrificaram porcos. Você sabe que na cultura judaica o porco é um animal imundo. Mas esse Epifânio fez isso justamente para fazer o que Daniel já havia profetizado, o tal do sacrilégio, para aborrecer a Deus. E aí já é uma resposta para quem diz assim: por que Deus está com tanta raiva? Por que Deus está tão irado? Porque hoje as pessoas têm as práticas de sacrilégio. As pessoas abominam a quem? Abominam a Deus. E ainda pergunta por que Deus está irritado? Elas primeiro foi que irritaram a Deus. Sim ou não? Versículo 16. Jesus vai dizer assim, ó: então os que estiverem na Judéia fujam para os montes. Isso no início do fim, tá? Quando estiver no telhado de sua casa, não desça para tirar dela alguma coisa. Pensa num terremoto, dá tempo? Pensa num terremoto, dá tempo? Não. Quem estiver no campo, não volte para pegar seu manto, sua estola. Como serão terríveis aqueles dias para as grávidas e para as que estiverem amamentando. Orem para que a fuga de vocês não aconteça no inverno. O que acontece no inverno? O que acontece no inverno? Alaga tudo, né? Aí o Senhor está dizendo: orem para que a fuga de vocês não seja no inverno e nem no sábado, porque haverá então grande tribulação, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem jamais haverá. Se aqueles dias não fossem abreviados, ninguém sobreviveria. Ou seja, se não fosse o sacrifício de Jesus, né? Porque Jesus abreviou os dias, segurou um pouco aí. Se não fosse isso, por causa dos eleitos, aqueles dias serão abreviados. Então preste atenção, pessoal. As circunstâncias aqui mencionadas impediriam a fuga e aumentaria muito o perigo e a angústia. Escute, no inverno tem inundação. Dá tempo a pessoa correr, salvar alguma coisa? A estação das chuvas e o frio não vai deixar. No sábado, ele diz assim, e nem no sábado. Por que no sábado? Orem para que isso, a sua fuga não aconteça no sábado. Aí faz uma referência aqui ao sábado, aos judeus. O judeu guarda o sábado. Acontece que no sábado as portas
das cidades são fechadas. E aí, se essas coisas acontecem no dia do inverno ou no sábado, fecha o caixão, acabou, não tem como fugir, compreende? Haverá grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora. Então, pessoal, eu nem vou me aventurar a pensar como é que vai ser tudo isso. A gente só resume numa palavra: será terrível. Terrível. Se a gente assiste o que está acontecendo lá na Turquia e na Síria, e a gente fala, meu Deus, aí a gente quer procurar culpados. Foi o engenheiro, foi a falta de fiscalização do governo, a gente fica procurando culpados. A gente só não procura entender que isto é o início do fim. A gente só não fala disso. Por quê? Quem está me entendendo, gente? A gente fala assim, você viu lá? Já morreram quantas pessoas? 40 mil? Misericórdia. A gente fala assim, você viu lá? Morreu 40 mil. Aí ficam procurando, a culpa é dos engenheiros, a culpa é do governo, a culpa... Ei, só não fala o seguinte: Jesus já previu isso lá atrás. Quando acontecerem essas coisas, eu estou dizendo para vocês que é o início do... Escuta só, pessoal, presta atenção. Jesus, ele não disse o dia que vai voltar, nem o ano. Ele não disse nem o ano e nem o dia, mas ele deixou dicas. Qual a dica? Quando vocês verem acontecer essas coisas, então você verá que chegou o início, não chegou o fim, chegou o início do final dos tempos. Então, gente, essa é a hora de se converter. Essa não é a hora de se esquecer de Deus. Essa não é a hora de dar as costas para Deus. Essa não é a hora de desprezar as coisas de Deus. Esta é a hora de se voltar para Deus, porque nós já estamos no início do fim. Versículo 23. Se então alguém lhe disser, vejam aqui está o Cristo, ou ele está ali, não acreditem, pois aparecerão falsos cristos e falsos profetas, que realizarão grandes sinais. Eles vão fazer grandes sinais e maravilhas, se possível enganar até mesmo os escolhidos. Vejam que eu os avisei antecipadamente. Se eu fosse você, eu grifava o versículo 25, porque não será falta de aviso. Ele está dizendo, eu avisei. Versículo 25. Vejam, eu os avisei antecipadamente. Ou seja, não caia no engano. Versículo 26. Assim, se alguém lhe disser, ele está lá, encontrei no deserto, não saiam. Ou ali, se disserem, ele está ali, dentro da casa, não acreditem. Porque assim como o relâmpago sai do oriente e se mostra no ocidente, assim será, diga comigo, assim será a vinda do Filho do Homem. Amém, gente? Então o que é que a gente aprende aqui basicamente? Essas coisas vos tenho dito para que vocês não se enganem, não tropecem, não caiam no conto da fada. Não sejam enganados. O Senhor está dizendo assim, eu estou falando isso para que vocês não tropecem, não sejam enganados. Ou seja, acorde. Não fique procurando culpados por uma enchente, por um terremoto. O que mais?
tantas outras coisas terríveis, a gente ficar procurando culpados. Pare com isso. Diga para quem está do seu lado, ou quem conversar com você sobre assunto, diga: estes são os sinais da volta. E aí o Senhor, no texto que acabamos de ler, diz: se alguém disser, olha, Jesus apareceu em tal lugar, não perca o seu tempo. Não perca o seu tempo. Se alguém disser assim: ei, Jesus está na cidade tal, no país tal, não perca o seu tempo para ir para lá, porque não vai ser assim. A vinda de Jesus vai ser em um momento em que a igreja será arrebatada no mesmo instante. Seria muito injusto, né? Eu estou aqui servindo a Deus com toda a minha fé, com toda a minha devoção, aí Jesus aparece lá nos Estados Unidos. Poxa, por que não apareceu aqui? Não é verdade? Então, isso não há cabimento nisso. E ele próprio está dizendo: não vá. Os falsos profetas vão se aproveitar disso. E até alguns que vão dizer: ei, eu sou o Cristo encarnado. Tá bom de ir para um hospício, não é? Não tem um lá em Curitiba dizendo que é Cristo, né? Tem um lá em Curitiba dizendo que é Cristo lá. Já há muitos anos, e tem seguidores e tudo. Tem seguidores e tudo. É um coitado que precisa de tratamento psicológico, porque não é o meu Cristo, não é daquele jeito. O meu Cristo é maravilhoso. Glória a Deus, pessoal. E aí o Senhor também diz: mesmo que eles operem milagres. Ele está dizendo aqui, ó, mesmo que eles operem milagres miraculosos, não acreditem, é mentira. Mas mesmo tendo dito, há pessoas que vão o quê? Vão, tem gente para tudo. Versículo 29. Imediatamente após a tribulação daqueles dias, escuta isso, gente, isso aqui é muito importante. Está falando após a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará sua luz, as estrelas cairão do céu, os poderes celestiais serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as nações da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu, com poder e grande glória, e ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, e esses reunirão os seus eleitos dos quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendam a lição da figueira: quando os seus ramos se renovam e as suas folhas começam a brotar, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também, quando virem todas essas coisas, saibam que ele está próximo, às portas. Eu lhes asseguro que não passará esta geração até que todas estas coisas, o quê? Aconteçam. Então, basicamente, pessoal, o Senhor está dizendo o seguinte: olha, todo olho verá. Depois dessas coisas, vão aparecer agora sinais no céu. Mas não é esse que estão falando hoje em dia não, tá? OVNIs e não sei o que, isso tudo é balela, pessoal. Então, haverá sinais, como por exemplo, o sol. Você dormiu durante a noite, e aí 6 da manhã, você olha pela janela, olha, o sol está nascendo. Mas aí está dizendo aqui que depois, após esses dias, quando der 6 da manhã, você vai olhar pela janela, cadê o sol? E não tem chuva não. Não tem chuva. O sol simplesmente resolveu: não, hoje eu não vou.
Aí vai acontecer coisas extraordinárias. Aí as nações vão se lamentar. Aconteceu algo que jamais aconteceu desta forma, porque aconteceu de uma outra forma, e agora será de uma forma mais, digamos assim, mais poderosa, não é? Porque a primeira foi entrar numa arca, e dessa vez agora não é entrar numa arca, é ser tomado, é ser arrebatado, e quem morreu ser ressuscitado no mesmo evento. Amém, pessoal? As nações vão o quê? Se lamentar. O que houve? O que aconteceu? Aí vão procurar culpados. Foi a China, foi a Rússia, foi os ETs. Ainda tem gente que vai perder tempo dizendo isso. Foi a volta de Jesus. Amém, pessoal? Foi a volta de quem? O Senhor está dizendo, olha, assim como os brotos e folhas, lá no seu quintal, lá na frente da sua casa você tem um jardim, tem uma árvore. E quando ela começa a brotar, você sabe, olha, está chegando o quê? Ah, então você conseguiu entender. O Senhor está dizendo, quando vocês virem essas coisas do final dos tempos acontecerem, vocês saberão do que se trata. Sim ou não? A melhor interpretação seria o quê? Ele está perto. Jesus está. Para terminar, pessoal, versículo 36. Quanto ao dia e a hora, ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão somente o Pai. Como foi nos dias de Noé, assim também será a vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se, dando-se em casamento, até o dia em que Noé entrou na arca. E eles nada perceberam, até que veio o dilúvio. Preste atenção na palavra. Veio o dilúvio e os levou a todos. Assim acontecerá na vinda do Filho do Homem. Escute isso. O último dia surpreenderá os homens. Surpreenderá como? Porque a humanidade hoje, que dia é hoje? Dia 19 de fevereiro, domingo de carnaval. Qual é a ocupação da maioria das pessoas hoje? Nesse exato momento? Praia, cerveja, prostituição, drogas. Sim ou não? Qual é a ocupação das pessoas que não têm a presença de Deus, que dizem que estão se divertindo? Estão pecando, estão bêbados, estão drogados, estão longe da presença de Deus. Aí o Senhor está dizendo o seguinte: olha, esse dia os surpreenderá. Eles vão fazer assim: o que aconteceu? O que aconteceu? Não foi assim nos dias de Noé? Antes Noé dizia assim: pessoal, arrependam-se. Noé, arrependam-se, 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 porque Deus vai acabar com tudo mandando água. E o povo ria, dizendo que ele estava broco, dizendo que ele estava caducando, dizendo que ele estava doido. E ele construindo a arca pronta. O Senhor diz: Noé, silenciosamente o Senhor diz: é agora, entra na arca. Começou a chover 40 dias e 40 noites. Aí o texto que lemos diz que eles foram surpreendidos, porque eles estavam casando, bebendo. Eles foram surpreendidos e diz que o dilúvio os levou, arrastou, matou. E a Bíblia diz que esse foi o fim daquele povo que não quis saber de Deus. Aquela situação, aquela história se passou, mas a história hoje continua e de forma pior. Sim ou não, pessoal? Porque os sinais estão aí. Noé dizia: Deus vai mandar chuva, Deus vai acabar com tudo, arrependam-se. Os sinais vieram, eles não acreditaram. Hoje nós pregamos, os sinais estão aí e as pessoas não querem acreditar. Elas estão cada vez mais se afastando de quem?
Ontem, pessoal, na capa da Folha de São Paulo, saiu uma manchete na capa do jornal com mulheres, uma placa no pescoço, dizendo assim, ó: vem pecar comigo. Vai lá, que você vai ver na capa do jornal da Folha de São Paulo de ontem. As mulheres no carnaval e uma placa escrito: vem pecar comigo. É brincadeira um negócio desse? E aí essas pessoas estão perguntando assim: por que Deus está com raiva? Essas pessoas estão perguntando assim: por que Deus permitiu fazer isso? Você não sabe? Você não sabe por que Deus permitiu terremotos, enchentes, fome, crise, doença? Você não sabe por que Deus permitiu isso? Quem sabe, pessoal? Eu sei. Porque as pessoas, elas escolheram ficar bem longe de quem? Bem longe de Deus. É a festa da carne. Esse carnaval é a festa da carne, que vai proporcionar o quê? Pecado, lascívia, orgia, prostituição, drogas, adultério. E há alguém que diz assim: ah, mas eu estou no carnaval, mas eu não faço nada disso. Pois é. E até tem pessoas que inocentemente perdem a vida, porque um indivíduo bebeu e assumiu uma direção e matou uma família que não tinha nada a ver. Aconteceu isso ontem lá em Aracati. Mas as pessoas não querem saber disso. Não é verdade, pessoal? Para terminar, gente, versículo 40. 2 homens estarão no campo, um será levado e o outro deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor. Aqui Jesus usou o exemplo das pessoas que desprezaram o aviso do juízo de Deus, assim como foi com Noé. Elas desprezaram o aviso de Noé, como figura das pessoas que também desprezam os avisos acerca da vinda de Jesus nos dias de hoje. Elas estão desprezando o terremoto lá é um aviso, mas as pessoas estão desprezando hoje a vinda e emburacaram no carnaval. É assim. Então note que Jesus, ele diz o quê? Que o dilúvio levou todas aquelas pessoas. O que o dilúvio fez, gente, na época de Noé? Levou as pessoas. A família de Noé não foi levada, a família de Noé foi salva, certo? Foi salva do julgamento de Deus sobre aquela geração. Nos dias de hoje será algo invertido. Um será tomado e o outro deixado. Qual é a expressão disso? A expressão disso que o texto está falando continua no mesmo raciocínio nos tempos de hoje, para as pessoas que estão hoje envolvidas com pecado e sem compromisso com Deus, quer trabalhando, quer descansando. O juízo de Deus virá e um será levado e o outro. Na época de Noé, o povo foi levado pelas ondas. Na volta de Jesus será invertido. Os escolhidos serão levados e alguém será deixado. Deixado para quê? Vamos pelo início. Levado para onde? Quem foi levado? Foi levado para onde? Para o reino da glória. O outro deixado. Deixado para quê? Deixado para o grande julgamento. Eu não quero ser deixado, eu quero ser levado. Na época de Noé, o povo foi levado pelas ondas. A família de Noé salva. E na vinda de Jesus será o inverso. Os perversos serão deixados, os escolhidos serão levados. Um será levado e o outro deixado. Portanto, a frase um será levado e o outro deixado
no arrebatamento, os crentes serão exatamente tomados, levados. Agora, para concluir, pessoal, agora eu termino mesmo. Lucas capítulo 18, versículo 8, eu leio para vocês. Jesus está fazendo uma pergunta: contudo, quando vier o Filho do Homem, encontrará fé na terra? Eu repito a pergunta de Jesus: contudo, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Ei, essa palavra aqui dá um frio na barriga, não dá? Porque ele virá, sim ou não? Ei, ele virá. E quando ele chegar, é a pergunta que ele está fazendo: encontrará porventura fé nos homens? Em alguns, nem todos, infelizmente. Não é verdade, pessoal? O Senhor encontrará fé em quem? Encontrará fé. Fé quer dizer, nesse sentido aqui, seria o quê? Alguém que se manteve preparado, justificado, não perfeito, porque Deus não está procurando santos. Tem algum santo aqui? Tem, só um. Mas nós não somos santos. Então o Senhor não está procurando santos, o Senhor está procurando justos. E quem são justos? São as pessoas que fazem a coisa certa, são as pessoas que honram a Deus. Amém, pessoal? Porventura, quando o Filho do Homem vier, encontrará fé na terra? Bom, da minha parte, eu estou aqui. Diga: eu estou aqui, Senhor. Diga: Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Fica de pé e glorifica o nosso Deus, bem forte. Uau, que alegria ter a sua companhia aqui. Desejo muito que você aplique tudo que você aprendeu. Meu desejo aqui é alcançar o maior número de vidas para Cristo através da palavra. Então compartilhe esse vídeo para com seus amigos. Que o Senhor te abençoe e te guarde sempre. Fique na paz e até a próxima.